senhor comandante-geral, senhor secretário, senhor subsecretário do Rio de Inteligência, senhor coronel de São Paulo, senhoras e senhores, uma grande satisfação poder estar aqui. Eu tenho ciência que já passou do horário, né? Meu horário aí, era o horário de eu terminar agora, né, a palestra. Eu venho aqui da cidade de Brasília, eu estou a convite do meu grande amigo, o coronel Raul Mário, que está aqui presente, com muita satisfação, trazer um tema para os senhores aqui que, como foi falado pela coronel, é muito importante. Eu trabalho nessa área e trabalhei nessa área há mais de 20 anos. Eu sou um dos pioneiros aí dos cursos de operação psicológica do Exército Brasileiro. Ainda em 2004, 2005, eu vejo esse desafio de querer colocar a operação psicológica nas polícias, é um desafio muito grande. Eu me enxergo lá atrás, em 2004, como isso foi construído. E é uma área que evoluiu muito nesses 20 anos. A área que passou com o tempo, veio se desenvolvendo, apareceu as operações de informação. Tem um passador aqui? Aqui, tá bem. Então, apareceu as operações de informação e hoje se fala muito em comunicação estratégica. Eu tenho contato com o pessoal de São Paulo, o coronel Macera, né, o Paulo Aguilar, que foi meu aluno num outro curso que eu tenho, que é o de análise de operações psicológicas. E São Paulo está implementando isso com uma portaria recente, né, comunicação estratégica e operações psicológicas. E as polícias, elas vêm avançando. Eu estou com um ex-aluno meu aqui de comunicação operativa, né, policial lá da Bahia, né, meu grande amigo aqui, Rodrigo, e com um atual aluno, né, major da Polícia Militar do Distrito Federal, né, e talvez futuros alunos aqui do estado de Alagoas, né, com uma grande satisfação. Bom, trago aqui para os senhores uma tentativa aqui de passar mais ou menos o que a coronel falou aqui. Vamos falar de alguns temas aqui, mas é importante sempre voltar nessa figura aqui, que é importantíssima para entender a filosofia do que é isso aqui. Tá? A gente a narrativa fala muito, né, em violência policial, o nosso Atlas da Violência da Segurança Pública fala muito sobre isso aqui, e a gente volta a 500 anos antes de Cristo, com a percepção de Sun Tzu, que a guerra é muito mais do que isso, e que o ambiente informacional da influência, né, da persuasão, ele é presente em qualquer cenário aí de conflito entre outras partes. Tá? E o resultado final, aquele duradouro, a longo prazo, ele tem ali, como grande estrategista, ele tinha essa visão, que é, sim, entrar na conquista da mente das populações e conquistar, né, a sociedade como um todo. Ele enxergava isso, e é isso que a gente traz aí para essa percepção das polícias como um todo, da segurança pública como um todo no Brasil. A gente trabalha nessa área do informacional, o trabalho toda hora dos fatos. Tá? Eu trago aqui um fato aí, pode ver a revista Veja, 1992, muitos aqui na sala não eram nem nascidos aí nessa época, né? Mas isso impactou muito, né, na evolução, né, do emprego da segurança pública aqui com o cenário aí do Carandiru, que exemplifica, né, a construção, né, de um inimigo que se construiu para a segurança pública. E essa interpretação de fatos, né, por não existir vazio de narrativa, né, os fatos eles vão sendo interpretados e os efeitos vão sendo construídos. Aqui pode ver 10 anos depois, nós já temos aqui técnicas de propaganda implementadas no crime organizado. O nome dessa técnica aqui é generalização brilhante, quando você pega palavras de força e utiliza e deturpa o significado. Tá? Paz, justiça, liberdade. Outras técnicas como simbologia, numerologia, várias técnicas implementadas. Aos senhores penso, um inimigo que se estrutura há muito tempo, e como pagam advogados, pagam isso, pagam sim propagandistas. Pagam propagandista para estruturar isso aqui. Eu não acredito que isso aí saiu da cabeça de alguém preso, né, iluminado. Eu acredito sim que é muito dinheiro direcionado para essa estrutura do ambiente informacional de trabalhar propaganda e influência. Bom, Comop, comunicação é muito mais do que apenas informar.
A gente tem aquela noção, né, das estruturas de comunicação social, a inteligência, estruturas tradicionais, mas a gente entende que comunicação é isso aqui, ó, PCC, isso é só 1% de nossa capacidade. Eu coloco a informação, objetivo, medo, emoção, são princípios de Aristóteles, que ele falava há 300 anos antes de Cristo. Eu utilizava um sistema de logos, um sistema de ethos, uma ética, e patos, emoção. Ele colocava isso na retórica, isso há 300 anos antes de Cristo, e eu vejo o PCC implementando em simples técnicas aí, pichada num muro. Né? Outra ali, para o outro lado, CV, a lei quem faz é nós. Então, erros de português, que talvez são até propositais, para aquele que está passando ali, saber quem que está comunicando e quem que ele tem que ter medo. Tá? Então, são técnicas, e são técnicas de propaganda. Está implementado muito simples, que qualquer pichador, né, pode passar ali, pichar um CV no muro e consegue. Bom, aí um conceito que eu elaborei aqui bastante simples, tá? Como eu já falei, eu escrevi um livro recentemente que eu chamo de Névoa de Conceitos, que é uma profusão de conceitos que aparece. Eu tentei simplificar como ações informacionais coordenadas para obtenção de efeitos favoráveis nas operações de segurança pública. A palavra efeitos é a essência do que nós estamos falando. O que nós temos que monitorar nesse ambiente informacional são os efeitos. E as ações informacionais não é só o porta-voz, não é só o mídia, né, a imprensa. O policial fazendo uma ação, quando no curso eu utilizo, até eu mostrei para eles ontem no curso, né, uma operação do BOP que teve ali no Morro de Santa Marta, né, que resultou depois na exoneração, né, do comandante do batalhão, né? Então, eu mostrei para eles ali, eu fiz um estudo de caso, como que a narrativa foi utilizada com técnicas de propaganda desde de manhã, né, por Rede Globo, por vários, que resultou na pressão do governador, né, inclusive técnicas de propaganda. O Ministério Público pressionando também, embarcou na narrativa, impressionando também, que resultou. Tá? O Coronel sabe o que eu estou falando, né? Um estudo de caso aí, mas que eu trago para isso aqui. Então, a ação informacional não é só essa de falar em microfone. A ação do policial operativa é informacional, e a gente viu que o Coronel acabou de mostrar. Eu falei para ele que a palestra dele ia me ajudar. O que ele mostrou agora era pleno de ação informacional. E isso tem que ser coordenado, por isso que está aí no conceito. Bom, vamos falar de algumas ameaças, tá? Narrativas, né, e propaganda do crime. Essa aí é a nossa agenda, né, ameaças nesse ambiente informacional. Então, o que nós temos aqui? Eu estou aqui com o nosso símbolo aí da Secretaria de Segurança Pública aqui do Alagoas, porque eu preparei alguns estudos de caso aqui, né, com a ajuda aqui do Coronel Ramário, justamente para vocês identificarem mais facilmente o que eu estou falando. Tá? Então, temos aqui, né, essa ameaça informacional ao Brasil, né, essa questão de utilizar dados técnicos, pesquisas, tá? Isso aí foi inventado por propagandista em 1917, 1920, onde é que eles utilizam os dados. Então, essa aqui é uma pesquisa recente, divulgada aqui pela CNN, onde é que mostra ali a grande preocupação da população do Brasil hoje com segurança pública. Então, essa pesquisa é dessa semana. Esse é um tema de eleições 2026, um tema atual, nível político, um tema atual que amedronta a população, e isso que está dizendo essa pesquisa ali. Tá? Ameaças às instituições. As instituições, comandante, são toda hora sendo testadas por essa narrativa, toda hora. E existe uma percepção generalizada que isso aqui é muito fácil, né? O próprio policial, às vezes, manda alguma coisa, tem algum acordo ali com algum repórter, alguma coisa, né? Então, e aparecem ali. O que eu chamo a atenção, e já faço essa entrega sempre nessas palestras, nesse tipo aqui de divulgação à imprensa, a instituição tem que pensar na instituição. Tá? A palavra, ela tem muita força. Né? A própria instituição, ela não pode falar que existe uma dominação de alguém que não seja a segurança pública. Né? Não pode falar nome de facção, não pode falar que foi decapitado, porque isso aí é uma técnica de propaganda chamada orquestração. Toda vez que se repete
uma palavra, comando vermelho, toda vez isso vai sendo orquestrado e entra no... A neurociência explica que isso entra na cabeça de todo mundo e é reforçado o poder informacional daquela facção. Logo, reforçado o poder daquele líder. Logo, reforçado o medo na população toda vez que se divulga alguma coisa em qualquer periódico. E, normalmente, as instituições são atacadas aí. Então, olha aqui, ó. Foi executado em casa pelos policiais. Está na manchete aqui, G1. Né? Outro ali que eu destaquei, morte por intervenção policial em Alagoas. Isso aí, né, é de chamar, sim, é de chamar o repórter. Vem cá, o que você está querendo dizer com isso? Corrija aí, eu trabalhei 2 anos no Ministério da Defesa junto com a Ascom lá do ministro. Né? A gente se ligava direto com o repórter que escreveu aquilo ali. Vem cá, o que você quer dizer com isso? Não é isso não. O problema é o crime. Tem nada de intervenção policial, né? Às vezes algumas ações têm que ser pontuais assim e de atrás, tá? Bom, ameaça, desinformação. Esse é um ambiente farto. Eu não preciso provar a verdade, né? Eu jogo, eu faço fake news, eu entro. Então, narco-estado, essa é uma grande... está na boca aí do nível político, né? E as discussões, elas vêm sendo ampliadas, né? Aqui. Trago aqui para Alagoas. Redação de Alagoas passa a tratar PCC e CV como grupos de narcoterroristas em todas as publicações a partir de agora. Isso aqui é desinformação todo o tempo, né? Isso está sendo discutido, o que vai ser, o que não vai ser, mas isso é jogado, isso passa a ser verdade. E daí depois cabe à instituição ter que provar que não, né? O coronel mostrou aqui esse grande exemplo, estudo de caso aqui, evidente, que só não foi trágico por causa de um monte de influenciador que estava se filmando, combatendo, né? E aquele, inclusive lá na Bahia eu mostrei o senhor Caco Barcelos, com a sua repórter do lado, né? Esperando tirar ali a cabeça, botar ali na sacolinha, tirar a farda ali. Assim que foi guardado, ele olha ali para o lado, a repórter dele começa, daquele profissão repórter, aquele jornalista mesmo, ele começa a filmar. Aí você vai entrar pela inteligência, na parte histórica, ele escreveu um livro lá atrás, na década de 70, e a carreira dele foi construída em cima da violência policial. E ele fez em 2011 um trabalho grande lá no Complexo da Maré, onde é que ele identificou, e por isso a entrada fácil dele lá e filmar, né? Então, e a gente está inocente em tudo isso. A gente está inocente. As coisas ocorrem, né? Os problemas ocorrem. Então, a ameaça, fake news, profusão, fake news não precisa, a propaganda negra e cinza não precisam comprovar a verdade, realidade. Eles não têm esse compromisso. Mas as instituições são ameaçadas, né, com fake news. Cibernética, recentemente, isso aí foi um atentado que ocorreu lá em Brasília, 2024, na semana de 7 de setembro, a Polícia Militar ficou sem o sistema. Exatamente, Luciano, isso continua no apagão, continua no sistema da Polícia Militar do Distrito Federal. Ontem a gente revelava essa informação em primeira mão, inclusive a escala, os homens que estavam no serviço ontem, hoje, nos próximos dias, a escala foi feita manualmente porque o sistema não está funcionando. E isso está impactando de forma muito negativa nas atividades. Cibernética, a gente ainda está engatinhando. A gente foi falado aqui em pós-quântico, né, pelo nosso grande amigo aqui, né, contemporâneo de academia. Pós-quântico, a gente, comandante, a gente não sabe o que vai vir de ameaça, Ministério, ninguém está protegido nesse ambiente aqui. E essa ameaça aqui só vai ser mais crescente. O que caracteriza uma ameaça global, que é falado aí, que na área militar a gente pode classificar como uma geopolítica da Zocrima. Não fui eu que classifiquei isso aí, foi alguém aí, né, lá da parte da Senapen, lá do setor do sistema policial penal, né, onde é que se coloca ali, né, essa grande geopolítica. Quando se fala em geopolítica, é dominação de campos do poder sobre um determinado território.
Campos do poder, estou falando poder informacional, poder territorial, poder militar, poder econômico, várias áreas, não é só, né, o que a gente vê aí como ameaça. E que classifica... Bom, aí ela prossegue, né, falando aí da matéria, aqueles dados ali. Então, essa pesquisa aqui de Cambridge, na verdade, ela é de 2020. Eu fui atrás dessa pesquisa, ela não é tão atual, tá? Mas teve outra contratada aí pela Globo, né, onde é que confirmou ali uma pesquisa ali de 31 milhões de brasileiros, né? Essa aí sim é recente, tá? E outra ali, ó, como é viver sob a lei do ferro e comando vermelho. O que se quer dizer com isso aqui, né? Governança é governar, é no seu amplo aspecto, não é somente a traficar alguma coisa, é aspecto econômico, fatores sociais, botar medo, né, na cultura, isso é governança de área territorial. Tá? E a ameaça do crime organizado e essa governança de poder informacional basicamente pelo medo, são as técnicas que o coronel estava mostrando agora há pouco, espalhadas pelo país, né, e talvez para os 28 países também isso passa a se tornar uma ameaça, né? Então essa questão do terrorismo, então entra nesse aspecto de que esse tipo de técnica aqui possa se espalhar para outros países, né? E é muito simples, a gente vê estados aqui reconhecidos. Eu fui lá em Santa Catarina, dei palestra lá para o colegiado de coronéis recentemente, né, e falei lá dessas questões também, de onde que vem isso aqui, porque é uma cultura que vem se espalhando pelo país, né? E essa governança aqui na nossa região aqui do Alagoas, Pernambuco, né, se mistura com essa questão, né, de turista ser submetido a isso, né, do morador ser submetido a isso, né, e a gente fica vítima também dessa situação, né, dominados por facções criminosas. Isso aqui é BBC, quando se fala em BBC está num escândalo recente agora, mas passa para o mundo inteiro. A BBC faz parte da estratégia de Estado do Reino Unido extracontinental desde antes das grandes guerras, tá? E esse é o poder da BBC, tá? Território do crime. Então, lembra que eu falei no início ali das palavras de força? Vocês que são da área de comunicação, não permitam essas palavras aí entrar na boca aí desses periódicos. A ameaça cultural, essa transformação, né? Então lá, né, Complexo de Israel, né, com a sua cultura, subcultura religiosa, né? Mas tem também exemplos pentecostais, utilização de bomba, utilização de cruz, pastores sendo financiados pelo crime organizado, né? Pastores entre aspas, né? E ali eu trago aqui também para a região aqui do Alagoas, né? Uma aqui, ó, Instituto Caeté fazendo isso aqui é recente, comandante, ó, colocando aqui, né, essa mostra de filmes. Então é a narcocultura entrando na cabeça, a memória emocional de crianças. Eu estou tendo problemas de segurança pública a longo prazo com isso aqui, tá? Isso aqui que se constrói. Bom, narrativas. Como é que as narrativas são trabalhadas? Temos narrativas trabalhadas nas redes sociais. Essa aqui, ó, se espalhou pelo país, esse tipo de coisa aqui. Isso aí são layers, né, de mapas que são colocados. Qualquer um pode colocar, qualquer um dos senhores colocar, entra lá na sua conta e coloca isso aqui, tá? E daí eles começam a comercializar esse tipo de coisa aqui também. Não acha que foi o Google Maps que fez isso aqui, não. Isso aqui são, pessoal, a gente precisa de legislação para cortar isso aqui, para quebrar isso aqui fora. Eu mostro nas paredes. Está cheio disso aqui no TikTok. Bom, aí tem outros exemplos aqui, esse aqui é desse mapa facções aqui, né? Então fala aqui da região de Maceió. Tem outros ali, né? Outro exemplo aí, Blog Monteiro, né? Ali também, bairros mais violentos, né? Mostrando. E tem essa agremiação aqui no Brejal, né? Que vem aparecendo o bairro aqui, né? Passado aí, nós vamos explorar Brejal aí mais para frente, né? E tem essas ameaças aqui, né? Estou falando em narrativas que rodam aí, né,
Ali, ó, eu coloquei a mídia que publicou aquilo ali, mídia Caeté. Eu até ia explorar o repórter, a vida dele, coisa, mas isso eu deixo para inteligência, né? Mas não é o meu papel aqui com os senhores agora. Tá? Mas isso aqui é narrativa construída na rede social. Como as narrativas também são construídas... A exploração de vulnerabilidade social é uma técnica de propaganda antiga. Questão de racismo, questão de pobreza, são as questões, isso é uma técnica de propaganda. E isso é explorado muito fortemente aí pela mídia e também pelos bandidos. A grande mídia que eu classifico, poder aí de Netflix, poder de Max, poder... Quem já viu esses documentários, vê essa questão sendo escrita e passada para o mundo no idioma mundial aqui, né? Contando uma versão diferente, né? Eu vi a entrevista desse diretor aí, falando, não, eu gostaria de contar uma história não só com a versão policial. O próprio diretor falou isso, né? E ele está escrevendo vários livros agora, tem uma série nova aí que eu nem explorei agora também, de crimes violentos, né? Então, está sendo contada. Esse outro aqui, né? Então, para quem está mais lá atrás, vou ler aqui, Macarrão foi responsável pela criação da sintonia dos gravatas, braço jurídico, né? É um dos atores principais aí dessa série, né? Ele conta a versão dele, conta, resumindo, como é bom o PCC existir na face da Terra. Isso vai entrar na cabeça de alguém. Alguém vai acreditar nisso, porque isso aqui, ó, orquestração. Quem usava isso aí era o propagandista, né, do nazismo. O nazismo colocou isso na cabeça de crianças de 10 anos, de 6 anos. É isso que ocorre com as crianças assistindo, né? Aí é que está a palavra do diretor. Quase tudo que vi sobre o tema, antes de dirigir a série, só dá visibilidade a um lado da história. A visão policial. Assinado Joel Zito Araújo, o diretor daquela série ali, onde é que coloca ali, né, em primeira pessoa, essas questões do PCC. Narrativa política, eu sei que essa questão de separar a política da sociedade é uma coisa impossível, nós estamos numa democracia. Agora, temos que arrumar uma forma de proteger a sociedade, de desvincular essa disputa de polarização e trazer aquilo ali para o meio da segurança pública. Nós estamos falando em instituições perenes, a longo prazo, né? Instituição a nível federal, a nível estadual. Isso que nós temos que trazer aí de forma a dar condições aos nossos agentes, né? O que vai ser PEC, se vai ser terrorismo, se não vai, o acordo social vai definir isso. Tá? E que se defina e que seja um acordo social, né? Porque a construção da lei é um acordo social em qualquer sociedade. Eu conto um caso sempre dessa questão de acordo social. Quando eu estava no Sudão, que eu era observador militar, eu tinha um colega meu do Paquistão, o TAC, e eu estava vendo ali na internet, e daí eu fui falar com ele, nossa, Pac, eu vi aqui, aqui na internet, pô, lá no Paquistão vocês enterram a mulher até a cabeça e cada um da comunidade vem e joga uma pedra como sistema de justiça por questão de adultério, que absurdo. Ele parou, ficou olhando assim para mim, Márcio, não se meta na minha cultura que eu não se meto na sua. Não me meto na sua. Parou. É isso aí. Isso é um bom exemplo de acordo social e de leis, tá? Qualquer legislação, por isso que vivemos num mundo numa anarquia, né, do direito. Tá? Mas é isso aí. Então, mas a narrativa política existe, é um dado do problema. Quem trabalha o nível informacional, ainda mais em segurança pública, tem que saber disso e tem que saber filtrar isso para as propostas aí das instituições. Narrativas sociais, como eu falei, utilizar vulnerabilidades, estamos vendo uma profusão aí de manifestações. Eu dei palestra também lá no Mato Grosso do Sul, eles têm muito problema com os indígenas, extremo sul da Bahia, uma mistura de indígena com traficante, com proprietários de terra, com questões territoriais, né? Inclusive, por curiosidade, eu viajei com uma engenheira, né, da FUNAI, que ela estava indo lá para a Bahia para fazer o valor lá da terra, que ela ia indenizar lá o proprietário para o indígena. Mas
tirando essas questões que são importantes, o problema de tudo é que na questão da propaganda existe muita infiltração. E se nós, instituição, não soubermos trabalhar isso aqui adequadamente, o bandido vai trabalhar. O bandido vai trabalhar para ele, tá? Então, aqui, ó, questões de direitos humanos, isso é temas que é dado do problema. É justo, é necessário valorizar o que é humano. Mas a narrativa utiliza, né? Casos de confronto policial, justiçamento e mortes de pessoas em situações de rua, né? Às vezes, o próprio documento oficial, o Atlas da Violência, colocou lá, ele ancorou uma técnica de propaganda e viés cognitivo chamado ancoragem. Ele ancora a ideia e depois você tem que desfazer. Qual é a ideia ancorada? Pode olhar lá, leia uma conjuntura do Atlas da Violência, está escrito lá, a violência, o problema, né, da insegurança pública, está lá, a violência policial, está lá, está escrito. E ancora, e a partir dali você lê o Atlas da Violência. Tá? Penetrações aqui, como eu estava explicando, que o bandido usa, isso aqui é um trabalho de guerrilha, coronel. De técnicas de forças especiais. Você entra na comunidade, transforma a cabeça, né, forma os grupos e o apoio vem crescendo. As lideranças são fortalecidas, entram até, recentemente, nessa viagem que ela veio até o Ministério, patrocinada pelo crime, né, utiliza a causa de direitos humanos e chega nisso aqui que foi publicado logo no mesmo dia do evento lá. Essa foto é antiga, mas foi utilizada pela ONU Rio de Janeiro e na sequência, não coloquei aqui para não prolongar, já alto comissário de direitos humanos se manifestando da ONU no mesmo dia e no dia seguinte o secretário-geral Antônio Guterres dizendo que a polícia do Rio de Janeiro é violenta. E o Brasil tem que modificar isso. Vejam, isso é uma técnica mostrando de como isso rapidamente pode chegar no nível estratégico. A narrativa da violência policial, ela é construída, né, orquestrada de diversas formas, né, tanto da presença de ações, né, e é reforçada por pessoas locais, comunidade. Observem ela falando. Esse é o ambiente da narrativa, ele prossegue, ele vai, ele entra na cabeça das pessoas, narrado por qualquer um, por qualquer celular. Estamos falando em tecnologia, vou falar do outro patrocinador, tem um aqui, o outro patrocinador. Logo, logo, celulares de cada um vão estar fazendo zoom a 4 quilômetros, gravando a 4 quilômetros também. Então, isso é tecnologia que vai ser implementada. Narrativa orquestração, nessa questão de utilizar as causas, tem um cartaz ali, o Diabo Veste Farda, que faz uma ligação, uma generalização com o filme, aquele famoso, mas que chega na construção de lideranças ali, né, de líderes, o Oruan aí, que é um grande exemplo. Isso aqui é uma demonstração, uma passeata lá em Brasília, ali com estudantes, universidades, né, esses palcos aí. Se a polícia, se a instituição não entrar nas universidades, quem entra é o bandido. Então, temos que ocupar o espaço territorial, não é só a casa delimitada, é espaço territorial, cultural, territorial das cabeças das pessoas e das instituições. Aquela estátua ali do lado é a Pietà, que fica dentro da Basílica de São Pedro, lá em Roma. Pode ver que o Latoufi, um cartunista que faz muito isso, ele copiou ali a queda do braço ali, igualzinho de Jesus Cristo que está lá, ele trouxe aqui para essa cena aqui. Então ele traz aquela cena da mãe amparando o filho, injustiçado, né, pela vida, compara com eu. E aí tem técnicas de propaganda. O nome da técnica ali, que o policial está com cara de bandido, é endemoniamento. É uma técnica de propaganda política utilizada aqui, tá? A técnica do caveirão, né, que há muito tempo, eu tenho 10 anos de Rio de Janeiro, você viu lá 10 anos de 2002 e em diante, e o caveirão na época sempre foi, né, um símbolo de morte, né, mas essa questão do símbolo ele muda com o tempo. Então está lá a caveira, símbolo